Você é bem-vindo a esses momentos de estudo da Palavra de Deus. Estamos estudando a carta aos Efésios. Hoje, iniciando o capítulo número 5. A cultura pagã na Ásia Menor, onde se localizava a cidade de Éfeso, considerava um tesouro o desfrutar a vida através de festas com bebidas, sexo pervertido, conversas indecentes. Isso para eles era o desfrutar da vida. Esses eram os seus valores morais. Paulo lembra aos Efésios de que o dia do juízo final se aproximava, quando o verdadeiro valor de todas as coisas será finalmente revelado. Assim eles deveriam valorizar a bondade, a justiça, o amor, a verdade. É por isso que no verso para memorizar nesta semana, nós encontramos o apóstolo Paulo dizendo: portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. E vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Paulo inicia o capítulo 5 fazendo um chamamento aos crentes para que eles se tornassem imitadores de Deus. Por quê? Primeiro, porque o amor de Deus e do próprio Cristo motivaram o plano da redenção. Segundo, porque Cristo se ofereceu e se entregou como nosso substituto. Terceiro, porque Cristo se ofereceu ao Pai em nosso lugar. E em quarto, porque o sacrifício de Cristo foi aceito como um aroma agradável perante todo o universo e perante o Pai. Deveriam ter Cristo como modelo, como exemplo em suas atitudes, no espírito de amor, de renúncia e de abnegação, numa vida de louvor e ações de graças. Paulo destaca no capítulo 5 da carta aos Efésios a ética da vida cristã, o comportamento cristão, contrastando o comportamento dos próprios gentios antes da sua conversão e após a sua conversão. E ele mostra algumas diferenças. A primeira grande diferença, diz Paulo, estava agora na sua conduta moral. Porque conquanto o mundo romano tivesse uma cultura grega que aparentemente exaltasse as virtudes filosóficas, o comportamento moral praticado em centros urbanos como Éfeso era um comportamento imoral e pervertido. Paulo destaca, por exemplo, a embriaguez, a linguagem grosseira, o entretenimento indecente, os atos imorais. Daí as advertências do apóstolo São Paulo. Porque ele estava preocupado, porque muitos dos membros da igreja cristã em Éfeso eram jovens, e eles corriam o risco de deixar de lado o seu chamamento para uma vida cristã pura e serem atraídos de volta para o seu comportamento sexual de antes, quando pagãos. Esse tipo de comportamento negaria o seu testemunho cristão. E Paulo não estava disposto a aceitar um comportamento imoral na igreja cristã de Éfeso. Assim é que ele diz que nenhum impuro herdará o reino de Deus e de Cristo. Por isso, o exemplo de Cristo deveria ocupar a mente dos membros da igreja. Os seus ideais de caráter, de exemplo nobre, deveriam ser imitados. A segunda diferença que Paulo apresenta aos gentios, agora convertidos como cristãos em Éfeso, entre a vida que viviam antes e a nova vida que viviam em Cristo Jesus, é de que eles agora eram filhos da luz e não mais filhos das trevas. Antes, eles viviam como filhos das trevas, agora deviam viver como filhos da luz. O ímpio, diz Paulo, busca prazer na imoralidade sexual. Mas o objetivo do crente não é agradar a si mesmo, porém agradar a Deus. Descobrir qual é a agradável e perfeita, boa vontade do Senhor para a sua vida. Os que estão em Cristo são chamados para o seu futuro reino. Não devem agir como aqueles que não estão em Cristo Jesus. Paulo diz que aqueles que não estão em Cristo, sobre eles virá a ira de Deus. Ou seja, a resposta do juízo de Deus ao pecado. Ao eliminar o mal, o pecado, no final da história,
Deus terá que, infelizmente, destruir aqueles que obstinadamente escolheram viver e permanecer no pecado. Então, ao destruir o pecado, Deus terá que destruir os pecadores não arrependidos. Por isso, a ira de Deus é a expressão usada. Assim é que Paulo determina aos crentes em Éfeso: eles não tivessem uma vida imoral oposta a Deus, porque são obras das trevas e não da luz. Os crentes, diz Paulo, deviam viver diante dos incrédulos uma vida honrada como filhos da luz, reprovando as obras das trevas através da sua maneira de viver. Sua vida justa, bondosa, verdadeira. Assim todos veriam a diferença entre o que serve a Deus e aquele que não serve. Aquele que é filho da luz e ligado a Cristo e aquele que é filho das trevas. Paulo imaginou a igreja com um compromisso renovado, todos vivendo como filhos da luz, enquanto aguardavam o retorno do Senhor. Mais ainda, Paulo usa uma linguagem associada à ressurreição dos mortos no final dos tempos para fazer um chamado aos crentes acomodados, para que eles despertassem do seu sono espiritual, experimentassem uma presença transformadora de Cristo nas suas vidas. Eles se despertassem para o seu verdadeiro papel missionário, como testemunhas de Cristo Jesus, uma luz no mundo em meio à escuridão do pecado. Eles deviam viver, diz Paulo, como sábios, não como insensatos. Deviam ir além do seu conhecimento humano, buscassem compreender qual era a vontade do Senhor. E ele diz mais: remindo o tempo, porque os dias são maus. E por isso ele exortou: vede prudentemente como andais. No Antigo Testamento, a expressão andar significa maneira de viver. Paulo incentivou os efésios a um discipulado intencional, consciente, dizendo que eles deviam aproveitar o tempo que estava diante deles, o tempo que restava até a vinda do Senhor, como um tempo de oportunidade, para adquirirem a salvação que de graça lhes era oferecida. Paulo diz que enquanto o mundo oferecia a compra de prazeres do pecado, eles dispunham de uma verdadeira pechincha espiritual, oferecida pela graça de Deus, os dons, as virtudes de Cristo, de graça para eles. Ao concluir os versos 18 a 21, Paulo destaca duas importantes ideias. Ele diz que, em lugar dos pecados dissolutos, a embriaguez, deviam afastar-se do vinho. Ele já havia dito no verso 3 do capítulo 5, de que esse tipo de pecado não se devia nem mesmo nomear entre eles, de viver uma vida diferenciada de consagração a Cristo Jesus. Eles deviam substituir esse estilo de vida por uma vida cheia do Espírito Santo. Não vos embriagueis, enchei-vos do Espírito Santo, mediante a comunhão mútua em adoração a Deus. E Paulo em seguida mostra como devia ser essa adoração a Deus, em vários pontos. Ele diz que eles deviam viver em comunhão, em adoração uns com os outros, junto ao Senhor. Primeiro, numa adoração inspirada no Espírito de Deus. Segundo, a adoração deveria ser dirigida ao Senhor. Terceiro, devia ser uma adoração com espírito de gratidão pela salvação recebida. Quarto lugar, a adoração devia ser de forma coletiva, em comunhão uns com os outros, porque isso aumentaria a unidade espiritual do corpo de Cristo Jesus, a sua igreja. Em quinto lugar, Paulo diz que a adoração devia ser através de hinos e de cânticos espirituais. Os hinos são louvores dirigidos ao Senhor. Os cânticos, neles os crentes falam da sua experiência da vida cristã, compartilham uns com os outros em cântico a sua experiência cristã. Ao cantarem juntos, em certo sentido,
os crentes estão falando uns aos outros da sua experiência de fé. Eles celebram a sua esperança para o futuro, com base naquilo que Deus fez e fará em favor deles. Paulo menciona que tanto os hinos como os cânticos espirituais têm em Cristo o centro, o seu objeto de louvor. A mensagem, a melodia, a harmonia, o ritmo, tudo nos hinos e nos cânticos espirituais são ministrados sob a direção do Espírito Santo. Segundo Paulo, no culto cristão, ambos devem existir hinos, que são orações cantadas dirigidas a Deus, e cânticos, que são compartilhada a fé entre os irmãos. Enfim, na carta aos Efésios, Paulo chama os cristãos a viverem de acordo com o alto padrão de conduta que Deus tem proposto para eles. Abraçarem a sua identidade como filhos amados de Deus. Por isso Paulo chama de santos de Deus. A vida cristã, para Paulo, não é apenas um conjunto de preceitos. Ela é um estilo de vida, o modo de viver com Jesus, ligados a Jesus, transformados pelo Espírito Santo. Assim, a carta aos Efésios é um chamamento para um compromisso da comunidade cristã para uma adoração. Isso vale para os dias de Paulo, valia para os dias de Paulo e é uma realidade para a nossa vida hoje. Que nós aceitemos esse desafio que a palavra de Deus nos apresenta em nossa vida. Seja uma vida de louvor, de adoração fiel ao Senhor nosso Deus.